Boa noite, Guaraqueçaba. Estamos ao vivo com a live do Setembro Amarelo, diretamente da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje nós teremos a participação das psicólogas Francine Oliveira Santana, que é psicóloga analítica, especialista em neuropsicopedagogia, psicologia positiva e atua no NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Teremos também a participação da psicóloga Isis Chacon, que é psicóloga clínica e atua na Unidade Básica de Saúde Padre Mário de Maria, na sede do município. Contaremos ainda com a participação da psicóloga Raquel Machado, que é psicóloga jurídica e atua no CRAS de Guaraqueçaba. Em seguida, teremos a participação da convidada especial, a doutora Bruna Ismaniotto, que é médica psiquiatra especializada pelo Hospital Porto Seguro e atua na psiquiatria da Clínica Adventista de Curitiba e Hospital Cruz Vermelha. Esse evento é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Prefeitura de Guaraqueçaba. Curtam a página, compartilhem ao máximo e já vão deixando aí os seus comentários de onde vocês estão falando e divulgando para os amigos. Com vocês, a psicóloga Francine Oliveira Santana. Boa noite, Francine. Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos trabalhar justamente nessa conscientização do Setembro Amarelo e trazer também a importância de se falar de um tema que realmente causa muito desconforto, mas é necessário fazer um trabalho específico justamente para que as pessoas saibam como lidar nesse processo. Então, hoje nós estamos aqui justamente para até mesmo quebrar alguns tabus e também falar de suicídio de uma maneira mais suave e também trazer a psicoeducação, que é tão almejada aí por nós aí da área da saúde mental, tá? A campanha do Setembro Amarelo é destinada justamente para que a gente possa promover essa conscientização da população. O Setembro Amarelo, ele ocorre de forma mundial. Então, hoje, dia 10 de setembro, é o dia que é se trabalhado a conscientização de forma mundial, onde várias pessoas no mundo inteiro estão desenvolvendo trabalho em específico para falar da importância do tema suicídio, tá certo? O suicídio, ele é um grande alerta para a rede mundial como um todo. Ele tem um alto índice, né, de mortalidade, principalmente dos nossos jovens, tá? E até mesmo o amarelo, ele a cor, né, ela é promovida justamente porque um jovem, ele cometeu suicídio dentro do seu carro e a cor do carro é amarelo. Então, por isso que também se fala do Setembro Amarelo. E esse fitilho amarelo, ele também é feito porque no momento do velório desse rapaz, a família distribuiu esse fitilho amarelo como uma forma de simbolizar a morte desse jovem, né? Como o carro dele era amarelo e uma forma de simbolizar o amor, né, que a família sentia por esse jovem, né? Então, por isso, o fitilho amarelo, né, para se falar da conscientização do Setembro Amarelo. Então, a gente vai trazer aqui alguns dados para vocês, né, do Setembro Amarelo, onde mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida, né, ou seja, cometem suicídio por ano, tá? É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 11 mil pessoas tiram a própria vida, em média, 11 mil tiram a sua própria vida, ou seja, é uma média, né, de forma do Brasil, tá? Um dado estimado do Brasil. 11 mil pessoas, infelizmente, acabam tirando as suas próprias vidas aí por ano, né, um dado estimado aqui do Brasil. A maior causa de mortes, muitas vezes, ela vem em decorrência de ser uma classe de homens e também a classe de mulheres. A classe de homens é a terceira maior causa, de 15 a 19 anos. E a oitava maior causa entre mulheres de 15 a 29 anos. E aí a gente pode trazer o que é o suicídio, né? É um ato deliberado, intencional, de causa de morte a si mesmo,
iniciado e executado por uma pessoa que tem clara noção ou forte expectativa de que o desfecho seja fatal e resulte em sua própria morte. É um transtorno multidimensional que resulta de uma interação complexa entre fatores ambientais, sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos. E ainda tem outros autores que também trabalham na linha espiritual, que também a gente pode falar um pouquinho desse ato também espiritual. Mas é o lado da questão, não é a religião, e sim a espiritualidade da pessoa, tá? Com relação a esse ato de suicídio, gente, é algo que existe vários fatores que, infelizmente, a pessoa quer resolver o problema que ela está vivenciando e ela quer resolver de alguma forma, como outras coisas da nossa vida. Então, infelizmente, algumas pessoas, num ato de desespero e até mesmo covardia, acometem, né, ou seja, o suicídio. Então, hoje existe também mesmo especialidades, ou seja, vários especialistas na área de saúde mental vêm estudando cada vez mais, né, esse fator que é de extrema importância, porque o suicídio, ele, para várias pessoas, ele também demonstra que ele pode ser evitado em 100%. Ou seja, nós precisamos realizar mais campanhas, né, psicoeducacionais, para que cada vez mais a população receba informação de qualidade, principalmente, e saiba como agir nessa situação. Então, hoje nós estamos aqui especificamente para que a gente possa promover essa psicoeducação para a população como um todo. E principalmente aí, para quem está ouvindo a nossa live, possam compartilhar cada vez mais de informação de qualidade, né? E não achismos. Então aqui a gente não está falando de coisas que a gente acha, né? Então nós estudamos, nós somos psicólogos, nós somos cientistas e trabalhamos com o comportamento. Então nós estamos aqui para passar informação de qualidade para todos que estão prestigiando a nossa live, tá certo? Eu gostaria de saber se as pessoas estão ouvindo bem, estão conseguindo acompanhar. Dá um joinha aí, quero ver se o áudio tá legal, a gente pode continuar. Tudo certo? Então a gente vai trazer um pouquinho mais dos fatores, né, de risco. O que leva alguém a cometer o suicídio? Então, a Raquel, a psicóloga do CRAS, ela vai falar um pouquinho mais sobre esses aspectos, ok, pessoal? Então, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a psicóloga Raquel, né? Como já foi falado. Eu trabalho no CRAS do município e agora, quando fui convidada, né, para falar sobre esse tema, que é um tema muito, assim, difícil, é temeroso, né, de falar sobre esse assunto, é um assunto delicado, mas, assim, a gente realmente precisa, né, de ter essa conversa, de fazer a prevenção. E aí o nosso trabalho no CRAS e até mesmo da Unidade Básica de Saúde é fazer a prevenção do suicídio. E como seria, né, os fatores de risco que levam, né, a pessoa a pensar no suicídio? Então, hoje em dia é falado sobre a questão da saúde psicológica, nós temos o conhecimento da saúde mental, mas nem sempre foi assim. As pessoas, né, hoje em dia conseguem aí, já está no senso comum até, a pessoa está depressiva, a pessoa está triste, né, se fala sobre essas situações assim que já as pessoas conseguem perceber ali no outro quando o outro não está bem, mas nem sempre foi assim, né? Resumidamente, vamos dizer, a pessoa que tinha esses problemas psicológicos anteriormente, né, lá na idade medieval, vamos dizer, eram consideradas loucas, eram expulsas da sociedade, não eram valorizadas, não tinha tratamento para esse tipo de situação, e aí, vamos dizer, somente as igrejas, né, às vezes olhavam para esse tipo de situação,
Mas o que acontecia? Se uma pessoa, né, vinha a ter algum tipo de comportamento assim, iria ficar num hospital psiquiátrico, às vezes sem condição nenhuma de higiene. Era uma situação também que eles colocavam nos navios e aí mandavam as pessoas para longe. Mas enfim, né, graças a Deus que nos dias de hoje a gente tem, né, vários aí pensado sobre a questão da saúde mental, e aí a gente consegue ter essa reflexão sobre como tratar esse tipo de problema. Na questão social, né, o que eu acho mais grave, que a gente tem que ficar de olho, é nas questões de violência. Por exemplo, na questão da violência familiar ou na questão da violência da criança na escola, né? Vamos dizer, se ela está sofrendo ali algum tipo de bullying, se ela está sofrendo algum tipo de maltrato, até mesmo físico, né? Por parte dos pais ou de algum tipo de situação que ela não consiga lidar, né? Pode vir a acontecer o suicídio, né? Então tá muito em alta essa questão do adolescente hoje em dia também, que às vezes está meio que abandonado, né? Na internet, então não está sendo acompanhado pelos pais, então não está se vendo o que a criança está jogando. Então teve aí várias ondas que levaram, né, da baleia azul, de várias coisas aí que entraram, né, na mídia, que foi falado sobre essa questão de se perceber a questão da saúde mental. Mas também, vamos dizer, o alcoolismo é um outro fator de risco muito grande. E por quê? É que o alcoolismo, quando associado a algum tipo de transtorno psicológico, um transtorno mental, ela realmente pode agravar esse problema, né? Agravar esse transtorno. E quando agrava, aí, vamos dizer, desencadeia aí várias questões aí mentais, e aí pode acabar acontecendo o suicídio. Por exemplo, na questão da depressão também, né? É um fator que a gente tem que observar. A questão da bipolaridade também, porque assim, às vezes a pessoa, né, que está sofrendo do transtorno psicológico, ela não tem força para cometer o suicídio. Mas aí, né, às vezes de uma hora para outra, ela se comporta de um jeito diferente e ganha um ânimo, por exemplo, né? Então a gente, que por exemplo, usou algum tipo de droga, seja lícita ou ilícita, e aí ganhou ânimo para ir cometer o suicídio. Então, é por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né, em relação ao alcoolismo. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, à fala da pessoa. Exemplo, se a pessoa de uma hora para outra começa já dá o patrimônio aí, né, que tem durante a vida, já distribui o patrimônio para outra pessoa ou dá um presente alto de valor para outra pessoa, como se fosse despedida. Então tem que ficar aí atento. Mas a questão também do transtorno de personalidade, que é um dos, assim, bem importantes, né, para se levar em conta em relação ao suicídio. Que as pessoas com transtorno de personalidade é uma das, assim, que com mais alto risco, né, de cometer esse problema, né, social. Então, até como a Francine já disse, vamos dizer, né, a cada uma mulher que suicida, 4 homens se suicidam assim, no mundo. Então, a cada uma hora, 32 pessoas por hora elas se suicidam e 25 tentativas de suicídio nessa questão de uma hora. Então, assim, é bem importante que seja levado, né, a sério as questões, o olhar, a escuta. Uma coisa que na minha área, né, de atuação, que quando a pessoa vem com essa fraqueza, né, quando vem com esse problema, a pessoa, além daqui, né, além da unidade básica, além do CRAS, além do tratamento, do atendimento que a gente faz, ela pode sim ser tratada na emergência. Então a gente pode fazer esse encaminhamento dela para outras, né, especialidades. E aí, vamos dizer, nessa emergência,
A pessoa vai receber um tipo de medicação que vai, vamos dizer, acalmar a pessoa naquele momento, talvez ela vai dormir, né? E quando ela acordar, ela vai estar um pouco melhor. Mas, assim, em relação à medicação, a Francine daí já vai poder estar falando sobre a medicação que vem sendo usada no município. Pessoal, psicóloga Raquel Machado, deu a palavrinha, a psicóloga Francine Oliveira. Nós vamos ler para vocês aqui alguns comentários e agradecer a presença de algumas pessoas que estão acompanhando a nossa live. Terezinha Prigol Lopes, a Terezinha que também atua no NASF aqui, assistente social. Obrigada pela presença na live, Terezinha. Viviane Peniche, prefeita Lilian Ramos Narlock. Obrigada, excelentíssima prefeita, pela participação, e ela faz um apelo aí à população. Você que está passando por esse momento difícil, procure ajuda, procure apoio dos profissionais. Vocês não estão sozinhos, estamos aqui. A Edivânia Correia Isabel, a Alessandra Moreira, Osmani Ferreira Lopes, Andréia Ângelo, a Amanda, muita gente participando da live, pessoal. Nós vamos ter a participação da médica psiquiatra, vai entrar daqui a pouquinho ao vivo com vocês. Nós só vamos fazer alguns ajustes técnicos, enquanto isso as psicólogas vão dar uma palavrinha. Então vamos lá, gente. Voltando aqui, né, na nossa psicoeducação, né, sobre o suicídio, né, como a Raquel trouxe muito bem a questão dos fatores, né, de risco. Então, esses fatores de riscos é esse que, na verdade, a gente precisa atacar, né, atacar com fome, com luta, com garra, porque é justamente nos fatores de risco que a gente pode prevenir, né, esse tipo de morte, né? Então, trazer, ou seja, mais políticas públicas de boa qualidade, não só para o município aqui de Guaraqueçaba, mas para todas as outras pessoas. Então, eu convido até mesmo os comerciantes, donos de loja, quem tem comércio online, que possam também promover cada vez mais essa conscientização. Ou seja, buscando fontes confiáveis para que possam fazer o compartilhamento dessas informações e conscientizar cada vez mais a população. Ou seja, quanto mais informação a gente conseguir passar para as pessoas, mais as pessoas vão saber como lidar, né, com a depressão, como a Raquel trouxe, os transtornos mentais, né, como bipolaridade, ansiedade, né, e também a questão do alcoolismo, drogas, que infelizmente estão associados, né, com a causa-morte do suicídio, tá certo, gente? E um dos fatores também que a gente pode trazer, a gente trouxe um dado que é muito importante, né, onde o nosso farmacêutico Mauro, eu quero agradecer o Mauro por ter proporcionado esses números da cidade de Guaraqueçaba, gente. Então, esses números que eu estou trazendo não é de outro lugar, é da região aqui da cidade de Guaraqueçaba. Tá? Então, a gente trouxe alguns psicofármacos que estão sendo mais utilizados aqui pela nossa população, como a Vamos entrar com a doutora. Tá. Desculpa a interrupção, né? Perdão ali. A doutora Bruna Costas Manhoto vai entrar agora. Aguardem um minutinho, por gentileza. Pode continuar falando, claro. Então tá, gente, a gente tá aqui ajustando para que a doutora, né, nossa convidada, possa, ou seja, enriquecer cada vez mais a nossa fala aqui, né, da nossa live, tá certo? Então, continuando aqui, trazendo os nossos dados, né, a questão da medicação que está sendo utilizada aqui pela nossa população. Então, um total de 71 pessoas, né, entre homens e mulheres, a gente não classificou idade, somente gênero, né, de homem e mulher. Amitriptilina, 71 pessoas, né, utilizam esse tipo de medicação aqui fornecida pela UBS de Guaraqueçaba. Sendo desse total, né, de 71, 25 são homens e 46 são mulheres, tá, que utilizam a medicação amitriptilina. Fluoxetina, um total de 80 pessoas utilizam essa medicação,
sendo 20 homens e 60 mulheres utilizam fluoxetina. Clonazepam, um total de 52 pessoas utilizam, sendo 9 homens e 43 mulheres. O medicamento diazepam, um total de 36 pessoas utilizam, sendo 11 homens e 26. E risperidona, um total de 23 pessoas, sendo 17 homens e 6 mulheres utilizam a medicação de risperidona. O porquê que a gente selecionou esses? Porque tem muitas outras medicações, sim, mas a gente selecionou essas farmacologias que são as que são mais utilizadas aqui na cidade de Guarapuava. E o porquê que eu estou trazendo a medicação? Porque a medicação é um dos fatores que entra no fator de risco. Se a pessoa está utilizando esse tipo de medicação, é algo que a gente tem que estar mais atento nessa população. Essa população tem de ser uma população de risco. Então a gente precisa trabalhar cada vez mais nessa população, ou seja, até mesmo diminuir, né, a utilização desses medicamentos e, consequentemente, pode-se reduzir a questão até mesmo das tentativas de suicídio, tá? E aí a gente trouxe a nossa população total, que é de 7.594, conforme o último dados da IBGE, né? E, né, ou seja, um apanhado não só da medicação que a gente falou lá atrás, mas as outras medicações se tratando de psicofármacos, onde 308 pessoas da população de Guarapuava utilizam psicofármacos, né? Sendo, ou seja, 4% da população. Então é um número extremamente elevado, é um número que a gente precisa trabalhar para que a gente possa reduzir, né, esses números, né, por se tratar de fatores de risco. E a questão dos psicofármacos sendo 1% dessa população, só me corrija aqui, Isis, esse 1% é os homens? Isso. Então, 1% da população é masculina e 2%, quase 3% da população de Guarapuava, né, são mulheres. Então, 204 mulheres utilizam psicofármacos, 104 utiliza os homens, né, que utilizam esse tipo de medicação, um total de 308. Então é um número, eu digo assim, extremamente relevante, e aí a gente pode criar cada vez mais políticas, grupos, para que a gente possa trazer educação para a população de Guarapuava e promover saúde mental, né, que eu digo que é um dos maiores alcances da área da psicologia, é justamente essa, trazer a educação, né, e a importância de se falar da saúde mental. E aí a gente pode chamar também a doutora, a nossa convidada, para falar um pouquinho mais dessa relação da medicação, o porquê que ela acontece, o que significa, né, esses nomes, quais são como que eles atuam no nosso organismo, como que podem promover até mesmo a melhoria do paciente e o porquê que a gente coloca como ele um fator de risco também, tá? Deu certo, pessoal? Nós continuamos tentando o contato com a doutora Bruna, nós estamos ali com uma questão de conectividade pela plataforma do Facebook, mas enquanto isso vamos ler mais alguns comentários. O Oromar Rodrigues da Silva, parabéns a todos, uma iniciativa muito importante para o município. Quanto mais apoio e orientação, será bem-vindo, principalmente nesse momento difícil que muitos estão passando. Questão da pandemia aí, né, doutora Francina? Com certeza, né? Os índices com relação até mesmo às tentativas de suicídio, que esses números ainda não chegaram para nós com fonte, né, de confiança, mas a gente tem recebido uma demanda maior com relação à pandemia, né? Então, assim, a fala, a questão da importância de a gente ter um ouvido, um olhar mais acolhedor para essas pessoas, e a pandemia realmente foi para lá do que um fator de risco, né? Algo que, infelizmente, acabou trazendo muito sofrimento para várias pessoas em vários aspectos, né? Principalmente aí na questão de luto, sofrimento, angústias, incertezas, né? Que infelizmente, ou seja, dentro da cobrança social,
essa angústia, esse sofrimento, o isolamento social, né? Essa palavra, por si só, ela já traz um sofrimento, né? Imagine você obrigatoriamente trazer o isolamento para a pessoa, né? Obrigando para que ela não tenha mais o contato, sendo que a gente sabe que o contato social, independente, né, da onde que ela aconteça, esse contato social para evolução e desenvolvimento do humano, ela é de extrema importância, né, para o sujeito. Então, esse contato, esse social, ele precisa ser harmônico, precisa ser saudável para que ela também se sinta bem. Agora, imagine nesse processo da pandemia, né, ou seja, essa questão do isolamento, quarentena, né, e saber que é uma doença que ninguém consegue ver. Infelizmente, a gente vem sofrendo aí muito com né, o aspecto da pandemia, sim, né, e com certeza esses índices aumentaram e a gente, né, como psicólogo, né, o pessoal da área da saúde mental, até mesmo outras pessoas, né, da área da saúde, precisa engajar cada vez mais para trazer, ou seja, essas informações e esses acolhimentos para as pessoas, né, indiferente das classes, indiferente das cores, né. Então, todos nós, seres humanos, precisamos receber, né, esse acolhimento, tá certo? O pessoal aí está dando um feedback para a gente, que deu uma baixada no áudio. Vamos fazer um teste, por favor, Francine. Então, a gente está falando justamente da questão do agravo da pandemia, né? Estão conseguindo agora me ouvir melhor, gente? Podemos prosseguir? Um minutinho. Pessoal, se vocês puderem comentar, dar um feedback do áudio, se está chegando legal aí, tá? A gente agradece. Então, vamos lá, gente. Então, trazendo a relevância, né, da questão da pandemia, para que a gente fale do suicídio em paralelo com a pandemia, né? Então, se torna um fator de risco. Pessoal, conseguimos aí a conectividade, recebendo a doutora Bruna Ismaioto, que é médica psiquiátrica. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Então, está nos ouvindo bem? Está conseguindo? Agora eu acho que o áudio melhorou um pouco. Estava bem baixo, mas agora estou ouvindo um pouco melhor. Tudo bem com vocês? Oi, doutora. Fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite para participar da nossa live. Quero agradecer a oportunidade, né, de a gente compartilhar informação, né, para as pessoas, que eu acredito que é o nosso maior objetivo aqui nessa live, né, doutora? Então, eu passo a palavra. Então, a gente estava falando um pouquinho dos psicofármacos, não sei se a doutora conseguiu acompanhar um pouquinho ali, se conseguiu ver o áudio bem. Quando você começou a falar dos psicofármacos, foi quando ficou baixo para mim. Tá. Então, eu trouxe, doutora, a utilização maior aqui na cidade, né? Que é a amitriptilina, fluoxetina, clonazepam, diazepam e risperidona. Então, esses foram os medicamentos, né, da psicofarmacologia que mais são utilizados aqui na cidade de Guaraqueçaba. Então, por isso que eu trouxe esses dados, né, para as pessoas. E eu gostaria que a senhora falasse como que, né, a questão dessa atuação, dessa medicação, né, por que elas são utilizadas, e aí, em paralelo, por que é um fator de risco, né? Então, eu passo a palavra para a doutora, tá certo? E eu vou ficar aqui ouvindo aqui a senhora, tudo bem? Tudo bem, então. Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade da gente estar podendo falar sobre esse assunto que é tão importante, né? A gente está aí no mês de setembro, que é o mês da campanha contra o suicídio, prevenção do suicídio. Ainda é um tema que é tabu, né? Na nossa sociedade. Já melhorou muito, já foi muito pior, mas ainda precisa ser divulgado. A gente precisa, né, desses momentos para a gente poder falar um pouco mais do assunto, para as pessoas conhecerem um pouco mais do assunto. Então, esse momento é um momento bem importante. Sobre os medicamentos, né, que você vinha citando, deixa eu ver se eu ouvi bem. Os mais utilizados são a amitriptilina, fluoxetina, bupropiona, você falou, risperidona.
Você está se referindo também aos medicamentos utilizados Isso, na rede pública, né? isso. Uhum, certo. Na rede pública a gente tem alguns medicamentos, a gente não tem todos, claro, mas os mais utilizados são os antidepressivos, como você citou, né? Aí a fluoxetina e a amitriptilina, acho que são os mais utilizados no Brasil, na rede pública. Justamente porque também, né, é a doença mais prevalente, né? É o transtorno psiquiátrico mais prevalente, o transtorno depressivo. E também é o transtorno psiquiátrico que é o maior fator de risco para o suicídio, né? Então, a gente falando de suicídio, a gente tem que lembrar da depressão. Não é a única doença psiquiátrica que leva ao suicídio, né? Não é o único transtorno psiquiátrico que faz com que os pacientes cometam suicídio. Existem outros transtornos, acho que vocês citaram aí no início, né? O transtorno bipolar. Lembrando que o transtorno bipolar não é exatamente o que muitas pessoas leigas, né, que não estão na área da saúde entendem. O transtorno bipolar não é aquela pessoa que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. Isso é outra coisa, né? O transtorno bipolar é um transtorno de humor grave, enfim, tem toda ali suas nuances, suas características, mas é mais um transtorno psiquiátrico que a gente trata, que pessoas cometem suicídio, a própria esquizofrenia, né? Você citou risperidona, um medicamento utilizado no tratamento de esquizofrenia. Também existem pacientes esquizofrênicos que cometem suicídio, né? Principalmente os pacientes aí no início do quadro da esquizofrenia, quando eles ainda têm um certo grau de entendimento das coisas e entendem o peso diagnóstico que eles receberam, né? Se vem ali, meu Deus, né? Recebi o diagnóstico de esquizofrenia, né? Isso abala muito o indivíduo. Então, a gente sabe que aí, nos primeiros anos de esquizofrenia, os pacientes correm o risco de se suicidar. Eu vi que vocês mencionaram também sobre o uso de substâncias químicas, uso de álcool, né? Uso de outras drogas, enfim, todas elas aí que a gente sabe, né? Cocaína, maconha, enfim, são pacientes suscetíveis ao suicídio. Então, a gente tem bastante público vulnerável que a gente tem que estar atento, não é só o paciente com depressão, que pode vir a cometer o suicídio. Eu não sei se vocês preferem que eu vá falando, se vocês querem me interromper e direcionando algumas perguntas, tá? Vocês vão me orientando aí. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse o que a senhora gostaria de trazer de informação para que, ou seja, para a gente realçar a questão da prevenção, né? Então, eu trouxe a parte do medicamento justamente por ser também, até mesmo um dos fatores de risco, né? Então, existem vários fatores de risco. E o papel do psiquiatra, né? Onde que o psiquiatra entra nessa história, né? Da prevenção do suicídio, a importância do profissional, né? Dessa área, para que a gente possa promover, né? Essa questão da educação para quem está nos ouvindo. Certo. Bom, o psiquiatra, ele é um médico que cuida da saúde mental, né? Assim como a gente tem o cardiologista, que cuida do coração, a gente tem o endocrinologista, que cuida das funções glandulares, né? A gente tem o pneumologista, que cuida do pulmão, o psiquiatra, ele cuida das funções mentais. Então, sempre quando a pessoa identificar algum sintoma, eu acho que eu não tô legal, eu tô me sentindo diferente, eu não era assim, eu não sentia isso, acho que tô mais desanimado, né? Qualquer alteração, às vezes ela é muito sutil, às vezes a própria pessoa não percebe, mas o indivíduo, o familiar que está próximo, pode perceber, pode dar um toque. É indicação de passar numa consulta, né, com o psiquiatra, fazer uma avaliação, ver se está tudo bem, se, né, se aquilo que ele está achando que é estranho, de repente, uma coisa passageira ou não, a gente tem que pensar em tratar. Lembrando que nem sempre o tratamento vai ser feito com remédio, né? Muitas vezes o tratamento, ele tem indicação apenas da psicoterapia, que são o pessoal da psicologia que faz.
Então, não é porque você vai numa consulta com um psiquiatra que você já vai sair de lá com uma receita com medicamento para tomar, né? A gente vai conversar e ver o que está acontecendo. A pessoa, quando ela começa a manifestar pensamentos suicidas, isso não vem de um dia para a noite, né? Isso é um processo, isso vai acontecendo ao longo de dias, principalmente nas pessoas que não estão fazendo o tratamento da patologia de base. Porque não existe, isso é um pouco controverso, dependendo da literatura, mas do meu ponto de vista não existe nenhum indivíduo saudável que pense em suicídio. Tirando questões culturais e religiosas que a gente vê lá, né? Aquelas pessoas lá de algumas linhagens muçulmanas que fazem o que fizeram, por exemplo, nas Torres Gêmeas, né? Que cometem suicídio por uma causa religiosa. Enfim, tirando essas questões que são a exceção, um indivíduo são, um indivíduo com saúde mental, ele não comete suicídio, né? E antes de pensar em suicídio, ele vem manifestando alguns sintomas, às vezes perceptíveis, às vezes não são perceptíveis, né? Mas na grande maioria das vezes são perceptíveis. E a gente que é família, a gente que está ali ao redor da pessoa, a gente tem que ter esse olhar, tá atento ali às pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente ama. Poxa, eu tô achando que fulano tá um pouco esquisito, tá começando a faltar no trabalho, coisa que não fazia, tá falando umas coisas, né, umas frases muito negativistas. Então, a gente sabe que muitas vezes a pessoa com pensamento suicida, ela começa a dar alguns indícios, principalmente fica aflorado o sentimento de desesperança, né? Então, a pessoa pode manifestar frases do tipo: ai, eu não vejo futuro para mim, as coisas não têm mais a mesma graça para mim que tinham antes, não vejo saída para isso, né? Porque minha vida nunca vai dar certo. Então, algumas frases assim, né, negativistas, pessimistas, né, com teor de desesperança, são coisas para a gente, né, ligar ali uma luzinha vermelha e tá atento, e tá perguntando para essa pessoa, porque a gente pode perguntar. Isso não precisa ser um assunto, nossa, né, não vou falar nada para ele, e às vezes vai comentar com outra pessoa, você viu fulano, não sei o quê. A gente pode falar sobre morte, a gente pode falar sobre suicídio, a gente pode falar, gente, sobre qualquer assunto que a gente queira falar nessa vida, né? E sem a gente se preocupar que falando a gente vai estar suscitando a pessoa a desejar aquele ato, né? Se eu falar sobre suicídio, se eu perguntar se ele está com pensamento suicida, eu vou estar dando ideia para ele se matar. Isso não existe, isso não precisa ser uma preocupação. A pessoa que está com ideação suicida, ela vai pensar nisso muito antes de você, né? Então, a gente não precisa ter essa preocupação, assim como a gente não precisa ter preocupação, muitas vezes, de falar sobre sexualidade, né? Com adolescentes, acham que a gente não tem que falar nesse assunto, vai dar ideia para o adolescente ali começar a iniciar a vida sexual. Gente, adolescente já está pensando em vida sexual, os hormônios já estão ali muito antes de você pensar e falar com ele sobre isso. Então, a gente não precisa ter medo de abordar o assunto de suicídio, de morte, né? Às vezes a gente também encara a morte de uma maneira com tabu também, né? Mas a morte é uma coisa que faz parte da nossa rotina, a gente pode falar sobre morte, a gente pode perguntar: tô achando que você não tá bem, tô achando que você tá mais para baixo, né? Aconteceu alguma coisa, posso te ajudar em alguma coisa? Muitas vezes a gente não sabe como ajudar, não sabe o que falar, né? E tem uma perguntinha, gente, que ela nunca vai cair, né, de maneira errada ali naquela situação, ela vai ser sempre bem-vinda. Pergunte: como eu posso te ajudar? Né? Eu não sei o que fazer, eu não sei como te ajudar, eu não sei o que está acontecendo com você, eu estou achando que você está um pouco esquisito, posso te ajudar em alguma coisa? Como eu posso te ajudar? Né? A gente pode dizer: eu não sei o que fazer, mas eu estou disposto a te ajudar. Tem algo que eu posso fazer por você? Você quer que eu vá com você numa consulta? Né? Quer que eu marque uma consulta? Quer que eu vá junto com você? Enfim, né? Doutora Perguntar, porque a Bruna, pessoa ela vai doutora Bruna, então, até mesmo porque é importante trazer essa educação, né, da saúde mental, né? Falar sobre isso é importante. E não porque o médico psiquiatra está só louco, né, como psicólogo também,
falar só na loucura, né? Então, a gente está como base justamente para dar suporte para as pessoas nesse sofrimento psíquico, né? E aí a gente gostaria de trazer agora, doutora, alguns comentários que as pessoas estão fazendo, né? Então, assim, a gente gostaria de dar essa oportunidade, né, de a gente interagir um pouquinho com o público, tá bom, doutora? Tá bom, claro. Vamos lá, então vamos ler mais alguns comentários. Batista Souza, doutora Bruna, uma excelente médica. Prefeita Lívia Abraço, Ramos. Batista. Olá, doutora. Gratidão por partilhar seus conhecimentos com a nossa população. Prefeita Lívia, agradecendo a sua presença, doutora. Não entendi, desculpa. Prefeita Lívia, agradecendo a sua participação, doutora, nos comentários. Eu irei ler novamente o comentário dela. Olá, doutora. Gratidão por partilhar seus conhecimentos com a nossa população. Andréia Ângelo Imagina, é um Batista. prazer. Infelizmente, É um faço prazer parte ajudar. dessa estatística. Façam os seus comentários aí. Vamos aproveitar esse momento que nós temos aqui 4 especialistas na área de saúde mental, né? População, entra nos comentários, tirem as suas dúvidas, façam as suas perguntas, seus apontamentos. Não esqueçam de compartilhar a live e comentar de onde vocês estão falando. Isso. Às vezes a gente vai falando e as dúvidas são outras. Podem perguntar, que essa é a hora, né, meninas? Para a gente conversar e tirar as dúvidas. Doutor, eu posso agora trazer a Isis, né, que é a nossa outra psicóloga aqui da unidade, né, de Guaratinguetá, e ela vai trazer um pouquinho sobre os sinais, né, a questão desse acolhimento, que a doutora estava falando da importância, né, de se acolher o paciente nesse sofrimento psíquico, né? Igual a doutora falou, não quer dizer que vai chegar lá no consultório e já vai receber uma medicação, né? Existe uma conversa. E através dessa conversa, uma conversa técnica, né? Uma conversa que vai ter um olhar, né, do especialista para entender, até mesmo para fazer uma boa conduta, né, doutora? Então, eu vou passar a palavra para a Isis, para que ela possa falar um pouquinho desses sinais, né, e até mesmo do acolhimento que nós, né, profissionais, podemos oferecer para esse paciente, certo? Boa noite, pessoal que está assistindo. Que bom que vocês estão aqui com a gente, acompanhando a nossa live, né, de extrema importância, principalmente no momento da pandemia, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os principais sinais, pode perceber as pessoas, né, que estão prestes a cometer suicídio ou estão em profundo sofrimento, né, que leva a pessoa a cometer esse tipo de ato, né? Primeiro de tudo, a gente precisa saber, entender que quem comete suicídio não comete assim, um ato impulsivo, não é do dia para a noite, né? A pessoa ela vai pensando nisso durante muito tempo, ela vai se organizando, ela vai planejando até chegar na passagem a laço, né? De tirar a própria vida. Então, antes disso, ela vai dando alguns sinais que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, a gente consegue até prevenir, né? E alguns sinais podem ser uma mudança muito brusca de comportamento, né? De um dia para o outro. Uma pessoa, você pode notar, homem, mulher, adolescente, não importa a idade, mas, assim, por exemplo, uma pessoa que estava sempre ali participativa, né, no meio social, no meio da família, né, na escola, na igreja, né, que estava sempre ali com as pessoas, e de repente ela foi parando, ficou mais participativa, né, se isolou mais. Um dos principais sinais também deles é você prestar atenção no que essa pessoa fala, né? As frases, elas são muito importantes, às vezes a gente não dá a devida importância. Por exemplo, assim, você está, enquanto uma pessoa que você sempre via feliz, sempre via alegre, e de repente você encontra uma pessoa e ela fala, nossa, mas a minha vida está horrível, eu não aguento mais, eu queria assumir, né? Eu queria, se eu desaparecesse, eu ficar
tem. Isso para você levantar uma bandeira perfeita, tá? Porque isso é muito importante, né? Uma fala muito importante. Então, quando vocês escutarem isso, pessoas próximas a vocês, não leve isso como se fosse uma coisa boba, como se não fosse nada, como se fosse exagero. Na verdade, a pessoa está te pedindo ajuda ali naquele momento, né? Do jeitinho dela, mas ela está pedindo ajuda. Então, uma dessas as frases são importantes para vocês terem a sensibilidade de perceber que as pessoas estão por trás, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, se eu sumisse, minha família ia ser mais feliz, né? As coisas iam dar mais certo, tudo que acontece de ruim é por minha culpa. Então, esses pensamentos negativos, né, de auto-julgamento, eles são indicativos de que a pessoa está em um processo psíquico, né? E ela precisa de ajuda profissional para com isso. E onde que você pode perceber esses tipos de comportamentos que fazem? Em qualquer lugar, gente. Não é só dentro do consultório clínico que a gente consegue ver esses detalhes. Você pode perceber numa conversa, numa fila, né, do supermercado. Você pode perceber no encontro da igreja, na escola, professores, fiquem atentos aos seus alunos, né? Vejam as mudanças de comportamento que eles apresentam, né? Você sempre vê aquele aluno o ano inteiro sendo um bom aluno, se dedicando, participando, bem falante, e daqui a pouco você já viu ele completamente diferente, né? Cabisbaixo, introspectivo, muito olhando para dentro de si, né? Não é só um caso assim. A gente não vai ver uma pessoa que está prestes a se suicidar chorando, se acabando de chorar. O choro, às vezes, ele é a sinalização de uma tristeza, mas não quer dizer que essa pessoa que está chorando vai cometer um suicídio. Mas, às vezes, a pessoa que comete suicídio, ela não chora com outras pessoas, né? Você tem que perceber outros detalhes, né? E esses que eu falei são um desses, né? E o que a gente pode fazer para entender esses detalhes? Tudo bem. Eu percebi que um familiar meu, um amigo, uma amiga, está apresentando sinais aí que a Isis falou. E agora, o que eu vou fazer com isso? Gente, encaminhe para ajuda profissional. Aqui em Guaraqueçaba, a gente tem a nossa colega do CRAS, né, a Raquel, que já falou aqui com a gente. Se você está na escola, tem o pedagogo, que também pode ajudar a encaminhar. E, principalmente, tem aqui as nossas psicólogas da UBS, né? Que no caso é a Francisco e eu também. Né? Então, encaminhe sempre para o profissional, que a gente vai conseguir explicar e trabalhar essas questões para as pessoas. Né? A gente viu, a Francine mostrou aqui os dados dos psicofármacos que são utilizados aqui em Guaraqueçaba. A gente pegou uma pequena amostra de toda uma população que faz uso desse medicamento. E todas as pessoas que usam esse medicamento, elas estão no sofrimento psíquico. Quer dizer que elas vão cometer suicídio? Não, não quer dizer. Mas quer dizer que a gente precisa ter um olhar especial para essas pessoas. A gente tem que dar uma atenção especial para elas. E, mais ainda, a gente também tem que saber que muitas pessoas que estão em profundo sofrimento não procuram ajuda, né? E muitas pessoas, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a maioria das pessoas que cometem suicídio nunca passou por atendimento psicológico e nem atendimento psiquiátrico. Então, essas pessoas, elas sofrem sozinhas, né? Elas lidam com a sua angústia, com a sua dor psíquica, sozinhas, só que chega um momento que elas não conseguem mais lidar. E aí elas vêm uma forma de fugir, de acabar com esse sofrimento, né? E é aí que a gente não pode deixar isso acontecer. Como que a gente faz isso? Acolhendo essas pessoas. E aí chega a parte do acolhimento, né? Que a gente precisa ouvir, primeiro de tudo. Ouvir é a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas que estão sofrendo psiquicamente. Gente, a gente pode pensar que não, pode parecer que é besteira, que não ajuda em nada, mas na verdade ajuda muito.
porque essas pessoas precisam falar, elas precisam expor o que é que elas estão sentindo, né? Quanto mais você fala sobre o que você sente, mais você ouve, mais você replica isso que você está falando, né? Então, primeiro a gente precisa ouvir, tenta ser compreensivo, não julgar, não achar que é frescura, não achar que a pessoa está exagerando, né? Porque muitas vezes a gente pensa, fulano está falando isso para chamar atenção, né? Então a gente precisa deixar esse pensamento de lado e falar, poxa, realmente, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, né? Então, você acolher esses sentimentos das pessoas, você ser compreensivo com elas e encaminhar para os profissionais que podem ajudar, né? Nós temos aqui Colega, sem um querer te comentário da Ana interromper, mas já te Paula. interrompendo, Doutora, nós temos aqui um comentário, uma pergunta para a doutora, da Sheila Silva. Doutora, como fluoxetina para controlar o humor? O anticoncepcional atrapalha ou não? Pode continuar tomando com anticoncepcional? ela toma qual remédio? A fluoxetina? Fluoxetina para controlar o humor, e ela está perguntando se o anticoncepcional atrapalha em alguma coisa. Não, ela pode continuar tomando. Ela pode continuar tomando, tá? É sempre importante passar para o médico que está prescrevendo ela, passar essas informações, né? Todos os medicamentos que a pessoa toma, para que ele possa escolher o melhor medicamento. Mas pode tomar sim. Eu só queria acrescentar uma coisa no que a colega está dizendo, que é extremamente importante, né? A gente tem que acolher, a gente tem que ser compreensivo, a gente tem que estar disposto a ouvir. Muitas vezes o ouvir já alivia muito a dor do outro, né? O que ele precisa muitas vezes é desabafar, mas isso, gente, isso não exclui a necessidade de encaminhar para o profissional de saúde, né? Sempre, sempre encaminhem, sempre. Ai, para quem que eu encaminho? Qualquer um. Pode ser psiquiatra, pode ser o psicólogo, pode ser o enfermeiro. Qual que eu levo primeiro? Leva o que você tiver acesso mais fácil primeiro. Né? É o psiquiatra, leva no psiquiatra. É o psicólogo, leva no psicólogo. Não tem problema. Depois um encaminha para o outro e a gente faz ali o tratamento em conjunto. Mas leva naquele profissional que você tem como, né, tua referência no bairro, um enfermeiro, qualquer um, né? Porque o paciente, ele muitas vezes começa com sintomas leves, esse é o melhor momento de tratar. A gente não precisa esperar a pessoa afundar e aquela tristeza ficar horrorosa e a pessoa não consegue mais fazer nada e só chora, né? E fica quase que inválida para daí procurar ajuda. Né? A gente já sabe que qualquer alteração ali de humor, uma tristeza estranha, né, pode ser uma depressão. A gente tem conhecimento aí, população geral, o que, que é mais ou menos uma depressão, e a gente já pode encaminhar a pessoa para esse profissional nesse início, que é o melhor momento de tratar, né, para que a gente nem precise chegar ao ponto de começar com pensamento suicida. A boa notícia é que tem tratamento, né? Isso a gente é importante falar para a pessoa que está passando por isso também. Gente, tem tratamento, não precisa ficar sofrendo sozinho, não precisa ficar angustiado, achando que, né, que não tem jeito, que não tem o que fazer, que essa coisa ruim, essa angústia não tem fim e não vai ter como tratar e como resolver. Tem tratamento, gente. A gente pode ter uma vida melhor, a gente pode ter qualidade de vida, esses pensamentos suicidas podem ir embora, né? Então não tenha vergonha de procurar um profissional por preconceito, por achar que o outro vai achar que você é louco, porque só quem procura psicólogo, psiquiatra é louco. Gente, isso já ficou, né? Isso é coisa que a gente não precisa mais ficar pensando. É um pensamento ignorante, é um pensamento preconceituoso de quem tá, como diz o outro, mais por fora do que arco de barril, né? Então a gente tem que procurar o profissional, a gente tem que procurar o psicólogo, o psiquiatra, porque a gente pode ter qualidade de vida e a gente pode melhorar muito esses sintomas, a gente pode deixar de ter o pensamento suicida. E essa esperança também é importante a gente levar, né? Porque tem gente que está sofrendo sozinho e acha que não tem jeito. A doutora Bruna Andréa Ângelo Batista pede aqui, fala da importância das famílias e como se comportar
pais. Uhum. A família é o fator ali de maior acolhimento, né? Onde a pessoa ela pode se sentir segura, onde ela pode recorrer e pedir ajuda. A gente espera que seja assim, né? A gente espera que as famílias providenciem esse colo, estendam essa mão. São as pessoas que mais têm contato com o paciente, com a pessoa que está adoecida, são as pessoas mais próximas que podem notar algum sintoma, alguma coisa ali diferente com mais facilidade. E são as pessoas que a gente espera que cheguem os primeiros a abordar a gente, ó fulana, né? Ó filha, ó irmã, ó pai, ó mãe, você tá bem? Você tá esquisito, né? Você tá falando umas coisas aí que, né, que você não costumava falar. Você tá mais sério, você tá mais irritado, você tá mais desanimado. O que que tá acontecendo, né? A família tem essa liberdade mais do que qualquer outra pessoa, né, para falar. Então, a gente espera que a família seja os primeiros a identificar e estender a mão. E os que menos deveriam julgar, né, gente? Não ficar achando que, tá falando isso, mas tá falando isso para chamar atenção. Às vezes, tá falando para chamar atenção, sim. Às vezes tá falando para chamar atenção, mas a gente não sabe. A gente não pode correr esse risco. Porque se eu correr esse risco, às vezes pode ser tarde demais. Então, não vale a pena apostar, gente. Apostar que está chamando atenção. É melhor achar que não está falando para chamar atenção. É melhor achar que está falando porque realmente pode estar pensando de verdade naquilo, pode estar pensando de verdade em tirar a vida. Melhor pecar por excesso e leva no médico. Não custa agendar uma consulta. Como eu disse, não é porque você vai na consulta que você vai sair de lá taxado, com diagnóstico, com receita, tendo que tomar um monte de coisa pesada, né? Não é nada disso, vai ser uma avaliação e ok, né? Então, é melhor levar, pecar por excesso do que ficar pensando, tá falando isso para chamar atenção, né? Tá falando isso para se vitimizar, para se fazer de coitadinho, né? Não queiram, gente, carregar a culpa de achar que isso é bobagem e não levar no médico e depois a coisa acontecer, porque depois é tarde demais, não tem mais o que ser feito. A gente tem que fazer enquanto há tempo de ser feito, né? Lembrando que o paciente com depressão, muitas vezes, ele está com o limiar de frustração mais baixo mesmo, ele está mais sensível mesmo. Então, algumas coisas parecem frescura aos nossos olhos de pessoas que têm saúde, que estão fortalecidas, que de repente aquele obstáculo, aquele conflito é fácil de resolver. Mas a pessoa que está com depressão, ela está com poucas ferramentas para resolver seus conflitos, ela está fragilizada, ela está mais sensível. Então, uma briga com alguém, um problema no trabalho, já se torna uma coisa muito grande. Então, parece que aos nossos olhos é frescura. Tá reclamando disso, vai chorar por causa daquilo. Nossa, mas já vai ficar ali no quarto, jogado na cama, porque aconteceu isso? Uma coisa tão pequena, tão banal, pode até ser. Pode até ser pequena e banal aos nossos olhos, mas para aquela pessoa, de fato, ela pode estar sofrendo muito com aquela bobagem, com aquilo que a gente acha que é bobagem. Então, não julguem, né? Nunca julgar, sempre estender a mão, sempre acolher. O que significa acolher, né? Vocês falam tanto de acolher, o que é acolher? Acolher é isso, acolher é estender a mão, oferecer ajuda, falar, eu estou aqui, pode contar comigo, né? Pode se abrir, pode falar, não vou te julgar, eu não vou te crucificar, eu quero te ajudar. Tem aqui a Ana Paula, comentário, doutora. Minha irmã percebeu que levou o médico. Hoje eu estou bem e feliz. A Terezinha comenta também, só quem passa por isso é quem tem. A Ana Paula, muito importante essa palestra para alimentar a família e ajudar. É isso aí, a equipe de profissionais, né, especialistas em saúde mental, atendendo os comentários da população. Doutora, nós gostaríamos de fazer algumas considerações finais. Vamos trazer daí a psicóloga Raquel e a psicóloga Francine na sequência das perguntas. Para quem está chegando agora na live, essa é a live do Setembro Amarelo, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Guarujá. Estamos ao vivo com a participação das psicólogas Francine Oliveira Santana, psicóloga Isis Sacon e a psicóloga Raquel Machado da Gustavo. E a participação especial da nossa convidada, doutora Bruna Espanioto, que é médica, psiquiatra e atende no Hospital
na Clínica Adventista e o Hospital Cruz Vermelha. Podem continuar mandando seus comentários, curtindo e compartilhando a live. Vou ler mais um comentário aqui bem importante. Vamos. Mariano, galera, por quem passa por ansiedade e depressão, tenta procurar ajuda. Eu sei que não é fácil. A Joelma Marchiori, infelizmente, muitas pessoas acham que é frescura, como as psicólogas e a doutora mencionaram aqui, né? A Tassiele Alexandre, a psicóloga Francine me ajudou muito e agradeço muito. Fica aí o agradecimento para a psicóloga Francine. A Amanda Lovato, boa noite, equipe maravilhosa. Vamos dar continuidade, então, às considerações finais. E daí nós vamos ter mais uma última palavrinha aí de encerramento. Já agradecendo a doutora pela participação nessa live, por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, muito produtiva, muito bom. Bom, para reforçar, em relação à questão social, eu acho que na questão da prestação é muito importante que as pessoas, né, com transtorno psicológico, né, ela sempre tem necessidade. Então, por mais que essa pessoa tenha tal, tem que, né, fazer um encaminhamento no sentido de reforçar aí seu psicólogo ou quem está ajudando, né? A família também ficar sempre com esse olhar atento que a pessoa que está sofrendo, ela não pode ficar longe da social, então ela tem que vir a frequentar a igreja, né? Aí que eu acho que é bem importante a questão da espiritualidade, eu acho que ela pode ser um fator que ajuda sim, ajuda muito, né? Então, a pessoa também ela pode, como forma de prevenir as questões psicológicas, também ela ter esse momento de retirada, né, de fazer essa reflexão. E aí, muitas vezes, a pessoa, nesse momento de reflexão, vai fazer uma oração ou uma reza, conforme, né, seja a cultura da pessoa, conforme seja a religião da pessoa. E isso tudo, cada pessoa colocar, né, para ganhar uma forcinha ali para refletir sobre como ela está se sentindo. E é muito importante, assim, ela também, às vezes, quando a pessoa vai para o atendimento, eu acabo colocando como lição de casa, assim, procure um amigo, procure alguém para conversar, né? Que às vezes, ali com a gente, né, às vezes no atendimento, é somente 1 hora. Mas se um amigo está junto, nossa, a pessoa pode com esse amigo conversar de noite, dia, né, fazer alguma atividade junto, sair para ver um pôr do sol, aqui no estava, né? A gente tem muitos lugares aí que, às vezes, o próprio cidadão acaba nem indo, né, para visualizar a beleza do lugar. Então, assim, a questão também, né, que eu acho que tem que ser pontuado, que até a doutora já falou, é sobre as drogas lícitas e ilícitas, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue parar de imediato, né? Então, a gente vai fazer a diminuição dos danos, que é, se a pessoa está numa droga, né, está passando de droga pesada, que ela tente pensar sobre como ela vai fazer para diminuir, nem que seja um pouquinho. Vamos dizer assim, se a pessoa usa todos os dias, ela tentar pensar, não, um dia sim, um dia não. Ou então ela pensa assim, agora eu consigo, um dia sim, um dia não, então eu vou pensar, 2 dias eu fico sem fazer o uso, né? Então é redução do dano. Então, assim, é lógico que vai ser impactante demais, às vezes, fazer, diminuir, né, o uso de drogas que de dia para noite isso não existe. E também, né, até como a doutora falou, às vezes a pessoa vai lá no psiquiatra, ou psicólogo, e não vai ser de dia para noite, e a pessoa vai estar melhor. A gente não tem, né, uma varinha de condão, não existe isso. Mas, né, somente se acaso for na questão da emergência, realmente tem que procurar, né, o atendimento
atendimento ali pontual, né, nessa situação. Doutora, nós temos aqui uma última pergunta, e daí nós vamos pedir para que, após a senhora responder essa pergunta, nos dê as considerações finais, e nós seguiremos aqui finalizando com a equipe da saúde, tá? Após a pergunta, você gostaria aqui? Se a senhora puder, por gentileza, responder essa pergunta, as considerações finais. Tá. Doutora, quando o paciente não quer a ajuda da família ou não quer a família próxima, como podemos ajudar? A Sheila Silva está perguntando. A gente sabe que nem sempre as famílias são o modelo ideal, né? De todo mundo ali convivendo bem em harmonia. A gente tem que ver o que faz com que essa pessoa não queira estar contando com a ajuda dessa família. Muitas vezes a família esteve ausente a vida inteira e agora resolveu aparecer para ajudar? Não sei. Ou não, né? Às vezes a pessoa tem um bom relacionamento, mas se fechou ali porque não quer ajuda, de repente acha que vai ser taxado de louco, de repente acha que, né, vai ser julgado. A gente não sabe. Existem mais de um motivo aí para a pessoa estar tendo esse tipo de comportamento. Cabe à família insistir, cabe à família se mostrar ali disponível, acolher, oferecer ajuda. Às vezes ela não é a melhor pessoa para oferecer ajuda, mas pensar, eu sei que o fulano é muito amigo do Beltrano, então vou pedir para o Beltrano vir ajudar, chamar esses contatos que sabe que são amigos próximos, pessoas que de repente o paciente vai ouvir mais do que, né, do que eu, mãe, do que eu, irmã, então chamar essas pessoas para tentar ajudar, para não deixar essa pessoa sozinha, né? Porque sozinha a coisa sempre vai piorar, né? A gente sabe que, inclusive, um dos fatores de risco de suicídio é o isolamento, é a pessoa morar sozinha, né? Pessoas solteiras, pessoas viúvas. Então, tentar estar próximo de alguma maneira, se não é você mesmo que tem o melhor contato, apesar de ser família, chamar uma pessoa de fora que você acha que vai ser mais bem-vinda do que você para ajudar. Suas considerações finais para alguns apontamentos? Bom, eu acho que a gente conseguiu falar as questões mais importantes, né? Não julgar é uma coisa muito importante, a gente conseguir identificar algumas questões, alguns sintomas o mais precocemente possível e procurar ajuda. Lembrar que não é só depressão que dá sintoma de suicídio, né? Lembrar também que nem todas as depressões são iguais. Então, tem gente que vai se mostrar mais choroso, mais deprimido, tem gente que não. Então, nunca menosprezar nenhum tipo de sintoma diferente do que a gente sabe que é o normal da pessoa. Nunca menosprezar nenhuma frase solta, como as meninas colocaram ali, do tipo, né? Eu não sirvo mais para essa vida, preferia que Deus me levasse, e frases do tipo. Nunca menosprezar, tá? Então, sempre procurar um profissional, independente de qual profissional seja, não tentar resolver aquilo sozinho, não minimizar a situação. Vai passar, né? Vamos fazer um passeio e vai passar. Vou dar um remedinho aqui que minha vizinha está tomando, que é bom, né? E vai melhorar. Então, né, a gente não querer fazer o papel do profissional. Identificou alguma coisa estranha, independente do que for, procurar o profissional, né? E o papel da família, mesmo quando esse paciente já está fazendo o tratamento, conforme ali as meninas da psicologia falaram, continuar presente na vida dessa pessoa, não deixar essa pessoa sozinha, né? Não dá bobeira ali. Então, muitas vezes, a pessoa que mora sozinha, convidar para ir na sua casa, convidar para passar mais tempo com você, tirar objetos perigosos ali de casa, não deixar nada muito de fácil alcance. A espiritualidade é muito importante, levar para a igreja, se a pessoa ela já tem esse hábito, seria ótimo incentivar que a pessoa vá na igreja, se aproxime mais de Deus, né? Tenha um entendimento diferente aí do que é a vida, do que é a morte, que é um fator de proteção muito importante. E ficar atento às situações que podem ser gatilhos de pessoas que você já sabe que tem uma depressão, de pessoas que você já sabe que tem um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, uma dependência de álcool, drogas, etc.
né? Você já sabe que a pessoa tem um diagnóstico psiquiátrico. Fica atento às situações que podem ser situações gatilhos para ela descompensar, para ela piorar e, de repente, eventualmente, pensar em suicídio. Quais situações? Um desemprego, né? Uma aposentadoria, a pessoa era muito ativa a vida inteira, se aposentou, isso é um baque muito grande. Um divórcio, um término de um relacionamento, um luto, né? Um óbito, um diagnóstico novo, a pessoa recebeu o diagnóstico que está com câncer, a pessoa recebeu o diagnóstico que está com, sei lá, uma doença cardíaca. Todas essas situações são situações para a gente já estar de olho nessas pessoas, que a gente sabe que podem ser situações gatilho para piorar o quadro psiquiátrico delas. Eu acho que é isso. Obrigada, doutora, pela sua participação. A doutora Imagina, a gente Bruna, está à disposição sempre. doutora Bruna Esmanioto, muito boas suas colocações. A população vai essa banda agradece, tá, pela sua participação e convidamos a senhora para estar acompanhando a live aí pelos comentários. Sim, muito obrigada, Obrigada. Bruna, por compartilhar aí muitos aspectos que a gente, né, até deixou de falar, que ela já abordou. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Foi um gente. prazer. Foi um prazer poder participar com vocês, viu? Eu também agradeço a oportunidade, doutora Bruna, da gente compartilhar informação para a população, né? Então, estou muito feliz por esse momento também. Agradeço a oportunidade de estar promovendo aí essas informações para todas as pessoas, né? Que a gente conseguiu alcançar. Tá certo? Um grande abraço. Continuamos aqui com a equipe da saúde. Continuamos aqui com a equipe da saúde para fazer mais alguns comentários. Muito obrigada, doutora. Um abraço, fiquem com Deus. A senhora também. Vamos lá, Sheila. Bom, fiz meu tratamento e hoje estou bem. O Ezequias França, parabéns pela iniciativa. Tânia Chacon, muito boa palestra. Isso vai ajudar as famílias. Então, pessoal, nós passamos de 1 hora de live, extrapolamos o tempo e vamos ouvir agora as considerações finais das psicólogas que atuam no município de Guaraqueçaba. Então, gente, eu queria chamar a atenção, né, de vocês que estão assistindo, pedir a colaboração da sociedade guaraqueçabana, né, da população, para realmente ficar de olho, né, nos nossos familiares, né, nas pessoas próximas, nos nossos amigos, tentar perceber essas mudanças, por mais sutis que sejam, né. Uma atenção especial gostaria de pedir para os nossos jovens, os nossos adolescentes, né, que estão sofrendo muito nesse período de pandemia, agora, né, com esse isolamento social. Então, eu queria pedir que as famílias prestassem mais atenção, os pais, os tios, as tias, prestassem mais atenção nos nossos adolescentes, que eles estão, o índice de atendimento psicológico aqui na UBS entre os adolescentes é grande, né? Eu, enquanto psicóloga clínica aqui, atendo aqui, posso dizer. Então, eles estão passando por sofrimento em casa e precisam dessa ajuda, desse acolhimento. Então, se vocês perceberem, né, que seus adolescentes em casa estão diferentes, estão tristes, né, introspectivos ou estão com algum tipo de sofrimento psíquico, encaminha pra gente, traz aqui, procure ajuda e não fiquem com essas pessoas sofrendo em casa, né? Sempre busque ajuda de um profissional, tá bom? Bom, então eu quero agradecer, tá? Que vocês tenham nos ouvido aí, compartilhado, feito os comentários. E também, assim, só para reforçar, o 188 é o número que você pode ligar caso esteja passando por alguma situação. Também tem o 141, que você pode ligar, as pessoas não vão te identificar, né? Não vão perguntar lá o seu nome, ou procurar o CRAS ou o posto de saúde. Isso, gostaria de agradecer aí pelo convite que vocês nos ofertaram. Tá certo. Eu também quero agradecer a todos que ficaram aqui conosco, né, nessa noite. É uma noite importante, né, a data da conscientização do Setembro Amarelo, né, promover, né, educação à população, no modo geral, é importante.
saúde mental é de extrema importância, então nós estamos aqui justamente para que a gente possa cada vez mais quebrar esses tabus e falar de temas que é de tão importante para todos nós, principalmente aí hoje, né, estamos falando do Setembro Amarelo. Né, como a Raquel colocou, né, o Centro de Valorização à Vida, que é o 188, é uma dos principais canais de atendimento para as pessoas que estão com sofrimento psíquico, né, estão com esse sofrimento. Então, também pode procurar o Centro de Valorização à Vida. Né, as unidades de saúde, os enfermeiros médicos são capacitados para atender essa população também. Né, até mesmo o CAPS da sua região, né, aqui em Guaraqueçaba não tem o CAPS, mas as outras pessoas que estão assistindo em outras regiões possuem o CAPS, é uma porta de entrada para que possa também receber acolhimento, né, quando está em sofrimento psíquico. Né? Então, cada vez mais proporcionar às pessoas psicoeducação, né, é um caminho para que a gente possa cada vez mais levar a informação de qualidade a essas pessoas, tá certo? Eu quero agradecer a oportunidade e uma boa noite para vocês. Muito bem, pessoal. Essas são as psicólogas, as especialistas que atuam no nosso município. Uma excelente equipe aí. E vamos convidar agora para as considerações e para falar sobre o Setembro Amarelo e sobre a saúde de Guaraqueçaba, o nosso secretário de saúde, Alcendino Ferreira Barbosa, o Tchuca da Saúde. Vou ver, já estou aqui no meio das duas, estamos acompanhando a live desde cedo aqui, organizando isso aí para passar o melhor para vocês, a orientação. Então, a princípio, queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí, através das redes sociais, né? Agradecer a Isis, a Raquel, que faz parte da assistência social, a Isis é da Secretaria de Saúde, e também, né, a Francine aqui, que atende o pessoal aqui na Secretaria de Saúde. Então, agradecer, né, aqui a Raquel, que vem lá do CLAS, da parte social, e os nossos profissionais aqui. Dizer a todos vocês que nós estaremos aqui neste mês apresentando uma nova psiquiatra que irá atender vocês. Então, aqueles que precisam, né, procure o setor de TFD do nosso município para começar a iniciar os seus tratamentos aqui junto conosco, tá certo? Então, mais uma vez, nosso agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão dedicados nessa causa, né, principalmente nesse mês do Setembro Amarelo. Agradecer a todos vocês, tá certo? Nossos profissionais também que valorizam a vida. Quero também agradecer à prefeita, que tem nos apoiado aqui na Secretaria de Saúde e também na Secretaria de Ação Social, que trabalha em conjunto conosco nessa questão. Deus abençoe a todos, desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui a live do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A live Agir Salva Vidas. Esse conteúdo ficará disponível nas páginas da Secretaria Municipal de Saúde, na página do Facebook da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba e disponibilizado também no site oficial www.guaraquecaba.pr.gov.br. Prefeitura de Guaraqueçaba, por nossa terra, por nosso povo.